Toda honra e glória ao Pai nosso que está nos céus e em todas as entidades vivas. Hoje falarei sobre o estado da morte, o que é a morte e o que é a vida. É algo que o ser humano teme sem a necessidade desse medo, porque a morte é algo natural, é apenas uma viagem de um plano para outro plano. Por que o medo? A partir do momento que o homem passa a entender esta verdade, ele terá a morte como simplesmente a volta para a sua realidade, a volta para a sua verdadeira fonte de origem. É como se a água deixasse de correr e voltasse à sua fonte eterna. Assim é o espírito, cuja realidade não é o mundo físico, mas sim o mundo espiritual. Então, eu diria, como é dito no Upanishad 1.3.28, que do irreal conduz-me ao real, das trevas conduz-me à luz, da morte conduz-me à imortalidade. Essa é o princípio em que o homem deve meditar para poder alcançar a realidade da vida e da morte. A morte perguntou a um grande rei, devido sua sabedoria, disse ela: o que há de mais maravilhoso neste mundo? E o rei respondeu: todos os dias, centenas e milhões de entidades vivas entram no reino da morte. Mesmo assim, as que ficam aspiram por uma situação permanente. O que poderia ser mais maravilhoso do que isso? Porque é isso que o homem gostaria de ter. A eternidade neste mundo. Imagine um ser humano vivendo eternamente nesta terra, cheia de conflitos, cheias de guerra, cheios de ódio, de vingança. Isso vale a pena se buscar a fonte eterna para se viver no mundo como este? Só um tolo tem este pensamento de alcançar a eternidade para se viver num mundo como este. Qualquer dia, até nossa casa estará sendo roubada. Os bandidos vão olhar, vão chegar, vão ver a sua casa, vai dizer: olha, a partir de hoje vocês estão fora, nós vamos estar dentro. Porque tudo está se encaminhando, meus amigos, para isto. Porque isso é o mundo, é lobo engolindo lobo. A mentalidade humana fugiu da consciência de Deus. Fugiu. Quem está no comando é o negativo. Para onde você se vira, você não encontra no ser humano
A paz. Só demandas. Demandas em cima de demandas. Então, o homem deve conhecer a verdade. Mas o homem não aceita a morte. Porque vê o mundo, na sua ignorância, como sendo a verdade da vida terrena. No entanto, este mundo é irreal. É irreal, é um oásis. E o homem na agonia, como se estivesse num deserto, muito sol, muita sede, vê aquela ilha, aquele oásis na frente, pensa, agora vou tomar água, vou me fartar. E quando chega ali, descobre a verdade. É só poeira, é só areia. Isso é a realidade do mundo, meus amigos. É isso que eu gosto e gostaria que vocês entendessem, compreendessem, para não estar malhando em ferro frio. Tudo que vocês enxergam é ilusão. Vocês não têm nada que vocês enxerguem que seja real, que seja permanente. Nada é permanente. Nada é permanente neste mundo. No entanto, o homem tomou essa falsa vida como algo real, mas não é real. É uma existência temporária que nos limita a compreensão do espírito na carne. Como dizia Jesus, podem matar o corpo, mas não conseguem matar o espírito. Será tanta gente andando com a Bíblia debaixo do braço? Será que não alcançam a verdade do Cristo? É sabido que ao nascermos nesse mundo transitório, morremos. E ao morrer, nascemos. Aí está o princípio de tudo. Quando se nasce, morre. Porque aqui é o vale da morte. Isto aqui é o vale da morte. Não tem nada de vida. E ao morrermos, nascemos. Por que nascemos? Porque voltamos à nossa realidade eterna, aonde não mais existe morte, somente a vida. Ali que existe a vida real. A vida onde não existe mais morte, ela não se aparta da pessoa. Ela permanece por toda a eternidade com o ser. Por isso Jesus nos diz, deixe que os mortos enterrem os mortos, porque a mentalidade do homem está morta, a consciência do homem morreu. O homem não quer entender, compreender que ele é uma alma eterna. Nós somos almas eternas, espíritos eternos. Então, o homem ao nascer no mundo, ele traz suas histórias. Quero dizer, devido aos seus erros constantes, o homem, ao nascer, ele traz consigo tipo um prontuário, com toda a linha, com toda a história que ele vai passar na terra enquanto ele estiver nessa terra fria. É aquele ditado, o que Deus escreve não se rabisca. E Deus escreve o que nós vamos passar. Porque nós erramos, falimos com a lei suprema.
e vamos ficar voltando a este mundo tantas vezes quanto necessário até que nós possamos mudar a nossa opinião. Deus não obriga ninguém a acreditar nele. Deus apenas lhe dá o livre-arbítrio. Você vai para onde quiser. Você escolhe o seu caminho. Vocês só estão esquecendo de um detalhe. Está escrito tudo que você vai ter que passar nessa terra. Assim como nem Jesus escapou do que está escrito. Ele sendo um filho de Deus, mas quando ele veio, muito antes já se sabia toda a trajetória de Cristo. Os profetas já sabiam a trajetória do Filho de Deus. Então tudo que vem para este mundo, com ele vem um prontuário para que as entidades espirituais, ao se aproximar daquela pessoa, saiba quem ele é, o porquê que está acontecendo algo com ele, porque ele pensa que ele é inocente. Nada é inocente, nenhum bebê é inocente, nenhum bebê é inocente, porque ele já está ali com o peso de seus pecados. Então, meu amigo, meus amigos, todo mundo fala de Deus, mas desconhece os seus mistérios. Todo mundo fala da espiritualidade, mas não imagina o que está por trás dessa palavra espiritualidade. Então, cada um carrega o seu karma. Tudo tem um karma. Um país tem um karma. Uma pessoa tem um karma. Uma civilização tem um karma. Tudo tem uma história e tem um porquê do nascimento e de repente, um desaparecimento. Nada que surge entre o céu e a terra está solto. Não existe ponta solta no que Deus criou. Tudo tem seu princípio, meio e fim. Então, nós chamamos nossas histórias, nossos porquês de karma, por onde acontece a transmigração das almas, que segundo a lei de causa e efeito, o espírito nasce na carne para saldar as dívidas com a lei divina, como eu já citei. Mas o homem ainda não conseguiu aceitar o fato de sua única verdade, que é o ser humano crer. Por isso, ele tem medo, teme o desconhecido. Mas a morte é um ato normal, igualmente o nascimento. Assim, deve o homem crescer internamente para se evoluir, para que o espírito acenda a sua luz e a alma eterna ultrapasse a carne no conhecimento supremo de Deus e ande em espírito, mesmo que se enxergue um corpo ali andando, mas que ali não seja mais, não é mais um ser material, mas um ser espiritual, porque ele aprendeu a andar em espírito. Então, quando o homem morre, na consciência do seu ser, ele entra no reino da morte, no equilíbrio da mente. Se morrer,
pelo medo, inconsciência, por deixar a materialidade desse mundo, o espírito chega do lado de lá no tormento, ou dormindo, sem notar até que faleceu. Porque a mente, antes de falecer, a mente já se encontrava cega às coisas de Deus e consciente das coisas materiais. Todo o raciocínio do homem está no ponto material. A ciência é no ponto material, na base material. E a base do material é tudo fictício, tudo desaparece, tudo está submetido ao sistema universal. O vento derruba tudo, as águas derrubam tudo, o mar, o fogo queima tudo. Isso só por conta da natureza. Fora o que o homem faz, é um dos maiores predadores existentes no universo, é o homem. E ele, muitos dos acontecimentos da própria natureza é devido ao erro humano. Uma forçação levado pela ambição. Forçar algo que ele poderia deixar para lá, mas a ambição é mais forte. Então, o homem não consegue se achar dentro de si mesmo, porque ele está intertido com o plano físico, com o exterior, e não se olha para dentro de si, não alcança o seu eu. Se ele achasse, se encontrasse com a sua luz interior, venceria o estado da morte. Porque a morte é um estado de espírito. Então, o homem está dentro dessa ilusão, nesse estado conturbado do ter. O ter acaba com o espírito, mata o espírito ao pouco, a ganância. Por isso a importância do homem se ampliar, crescer por dentro, crescer além do corpo, conquistando o seu interior, fortalecendo o seu espírito e alcançando o entendimento de que você não é um corpo, mas alma, espírito. Você é eterno. Somente a carne morre. Somente dessa maneira poderá o homem transcender ao ilusionismo da morte e entrar na verdade eterna da vida e da glória de Deus. Essa é a verdade. A mente deve ser indiciada a subir do corpo físico, emergir a luz da alma eterna. É isso. A mente tem que subir, sair da prisão em que o homem a mantém. Saia da ilusão terrena. Tem a história de um peixinho, do peixe, que queria conhecer a água. Imagine você, um peixe querendo conhecer a água. Como pode, em sã consciência, alguém
que vive dentro da água não conhecer a água. Então, esse peixe, que era um peixe, que era um filhotezinho, perguntou à mãe: mãe, o que é a água? E a mãe disse: ah, meu filho, eu não sei o que é água, vamos perguntar ao professor, talvez ele conheça. Aí foram perguntar ao professor o que era água, e o professor disse: essa resposta, de onde vocês tiraram isso? O que é? De onde veio essa resposta, essa pergunta? E eles disseram: veio na minha cabeça, disse o peixinho, veio na minha cabeça. Ah, então, meu filho, não sei de onde você tirou isso, mas eu desconheço, não sei o que é a água. E foram perguntando de peixe para peixe, ninguém soube a resposta. Porque percorreram os 7 oceanos e ninguém deu a resposta certa, concreta, o que era a água. Então, vocês imaginam o que é os peixes existindo dentro da água sem conhecer a própria água, o próprio elemento de sobrevivência. Por quê? Porque o peixe simplesmente ele só vivia naquela profundidade. Ele não tinha aquela ideia, não, vou subir à tona. Se ele subisse à tona, ele saberia que ele veria o céu e automaticamente viria a superfície, o espelho d'água. Mas ele não era um peixe de vir à tona. Ele só vivia nas profundezas. Assim, meus amigos, é o ser humano. Ele não sobe à tona do seu eu. É o tempo todinho mentalizando o mundo em que vive. É o tempo todinho com a mente presa às coisas materiais. As coisas espirituais, o conhecimento, eles não querem conhecer. Porque o conhecimento é sutil. O conhecimento ele é tão sutil que nem mesmo as pessoas que falam do conhecimento têm noção do que seja o conhecimento. É como um peixinho dentro da água, mas não conhece. Verdadeiramente não tinha noção que todo o tempo ele estava dentro d'água. Ninguém percebeu que todo o tempo eles estão dentro da água. A água está neles, mas eles não têm consciência da água. E o homem é isso. O homem não tem noção da sua verdade. O homem não tem noção de si como espírito, como alma. Ele se perde nas imundícies do mundo. É o que é a realidade para eles. Então é lobo engolindo lobo. Ninguém quer saber, ninguém quer entender que o dia de todos virão, que será a morte. Porque isto é um vale da morte. E ela virá buscar cada um de nós. Agora, quem não tem um conhecimento, não sabe quem é quem, como peixinho, não tem todo o tempo dentro d'água e não sabia que estava na água. E o homem está assim. O homem, todo o tempo, Deus está no homem. Mas o homem está longe de estar em Deus. Porque ele está como peixinho. Não tem a consciência da água. Portanto, meus amigos, o mundo não é o que todo mundo pensa que é. O mundo não é aquilo que todo mundo está pensando. Então vocês estão morrendo, estão existindo, estão querendo algo por nada. Do que adianta, como Jesus dizia, o que adianta vocês ganharem todos os tesouros do mundo, todos os poderes do mundo, se vocês não vão permanecer neles? Vocês não vão permanecer
nessa ilusão eterna. Vocês vão conhecer a verdade de vocês. E a verdade, meus amigos, é triste. Se vocês têm medo do sofrimento da terra, se vocês têm medo da morte, se vocês têm medo da dor, vocês não sabem o que é chegar na nossa fonte eterna e não sabermos o que dizer. Ele vem sobre nós para nos perguntar e nós não vamos saber responder. Por que que não vamos saber responder? Porque todo o tempo, como um peixinho, só vivemos com a mente, fomos criados por uma cultura completamente materialista. Uma cultura que só nos ensinou a sobrevivência corporal. As religiões presas ao seu status de querer uma ser melhor que a outra. E os chefes espirituais, tudo preso aos seus status de poder financeiro. As maiores religiões, os seus chefes, os seus comandos, tudo tornaram-se ricos. Aí eu pergunto, será que Krishna, os seres iluminados que estiveram nesta terra, eles submeteriam a um ato deste? Jesus, com certeza, foi o que sempre disse abertamente, que não aceitava a opulência, sim a simplicidade. Tanto é que quando ele distribuiu seus discípulos, ele mandou todo mundo esvaziar seus bolsos. Não quero moeda, não quero prata nem ouro, e somente uma túnica. E foi dizendo o que não queria, porque ele tinha consciência e tinha o receio do que poderia acontecer com a mente de seus discípulos sem que eles estivessem ali presentes, porque ele não poderia falar. Mesmo estando depois da morte, ele conviveu com seus discípulos 50 dias, dando seus últimos ensinamentos. Então, meus amigos, acordem. Acordem, porque a verdade não é bonita, não. Eu falo isso porque eu já fui muitas vezes arrebatado e vi a realidade. Eu não falo nada dessas coisas através de livros, mas através do que Deus me apresentou. Mas vocês um dia verão todas estas coisas e se lembrarão que alguém na terra comentou. Vocês não vão esquecer, não. Por isso, a importância, meus queridos. Mas não tenham medo da morte, porque ela é apenas uma passagem de ida para a nossa realidade, para a nossa verdadeira identidade da alma. Então, conheçam o mundo antes de vocês partirem para o plano espiritual. Não sejam como os peixinhos, que não sabiam que todo o tempo estavam dentro da água e não tinham consciência disso. Saíram perguntando pelos 7 mares e ninguém soube dar resposta, porque naquela dimensão em que estavam, naquela plataforma, que eles não subiam, só permaneciam ali, não conheciam a superfície da água, o espelho da água. Assim como o ser humano só conhece
o corpo. O corpo e a morte é a certeza do homem. É o nascimento e morte, é a certeza do homem. O resto é tentar salvar a própria vida. Como Jesus disse, para nós não tentarmos isso, porque ele não era do mundo, assim como nós também não somos. Então, era isto que eu queria falar com vocês. É o inconformismo com a morte que o mundo tem. Ele não quer se conformar com a realidade. A morte é a realidade. Só que ela é uma realidade meio termo. Ela não passa nas entrelinhas, ela é uma ilusão. Ela é uma ilusão. Porque ela só é permanente para o espírito que cai nas trevas. Aí ela se torna realidade. Uma mente voltada o tempo todo para as coisas erradas, você estará mais na lei das trevas do que na lei de Deus. Aí quando o Papai do Céu vai tentar pôr a mão sobre aquele, o maligno grita logo: não, Senhor, esse pertence a gente, ele cumpre mais com a nossa lei do que com a lei do Senhor. Então o que o Senhor vai ver tem com ele? E Papai do Céu simplesmente acata, porque o maligno está correto, está certo. Aquela pessoa prefere mais o lado errado do que o lado correto. E aqui ninguém cumpre com lei. Mas no reino de Deus não. Cada um cumpre com a lei. Todos têm a lei, cumpre a lei. Mas a gente aqui não. Do lado de lá, do lado de cá, é todo mundo driblando a lei. Quem tem dinheiro vai lá e consegue manipular a lei. Mas no reino de Deus, não. No reino espiritual, ninguém manipula com a lei. Então, meus filhos, tomem cuidado, acordem. A realidade não é o que vocês estão pensando. Não pense que os vícios, seus vícios, realmente relaxam vocês. Relaxa não, companheiro. Vocês ficam embotados, a mente é embotada para que o negativo entre em vocês e vocês não sintam. Vocês estão pensando que vocês estão no comando de sua mente, mas vocês não estão, não. Vocês estão sob o comando do negativo, porque eles já tomaram a mente de vocês há muito tempo e vocês pensam que a realidade é essa. Porque aonde uma pessoa em sã consciência vai dizer que um copo de cerveja relaxa a mente, relaxa o espírito. Pensem direitinho. Só uma pessoa inconsciente da realidade, da verdade. Então, o que é que aconteceu? A mente de vocês é anestesiada. E vocês não sentem. É assim que a parte negativa trabalha. Anestesia a mente. Vocês perdem os sentidos, a consciência. Só não cai. Porque eles precisam da bebida. Eles morreram pela bebida. E querem que vocês tenham o mesmo fim que eles. Querem que vocês morram pela bebida. Vão morrer num volante. Morreu por quê? Estava bêbado. É isso. O jogo da morte acontece diante de nossas falhas mental, espiritual e corporal. Aí vem as pessoas na ignorância, pensando até que elas que estão falando. Eu que estou com... A palavra é minha. Não é. Vocês estão sobre uma força negativa.
comandando, já penetrou na mente de vocês. E ninguém sabe, ninguém vê, ninguém viu. Tantos matam e dizem, eu não vi, eu não sabia que eu tinha feito isso. Vocês já viram muitos casos desses. A polícia vai, prende tudo, ele não é culpado. Por isso que tem na lei é o seguinte, na lei suprema é o seguinte, um homem mata um outro ou estupra uma outra pessoa, até mesmo uma criança, a lei dos homens vai, condena. Mas vem a lei de Deus e absolve. Por que que na terra foi condenado e no céu foi absolvido? Porque Deus sabe quem fez aquilo não foi a pessoa, não foi aquele espírito. Foi a parte negativa que entrou nele pelo erro dele. Mas entrou, não foi ele que fez conscientemente. Ele foi tomado por uma parte negativa. E mais outros detalhes que eu não vou dizer aqui. Então, companheiros, o mundo, o espírito, não é o que todo mundo pensa. Então as religiões se agridem uma contra a outra, mas a realidade do espírito na carne, o seu mistério, eu não lido com a lei religiosa, eu lido com a lei de cima, porque é com essa lei que eu vou me ver quando eu partir deste corpo. Como vocês também. Não pensam vocês que a lei de santo vai salvar vocês, que a lei da igreja vai salvar, que a lei de outra crença vai salvar. Essas leis estão mortas. Ela só funciona aqui. Do lado de lá, as coisas é diferente. Lá não tem pai, não tem mãe, não tem irmãos. Lá predomina verdadeiramente a lei de Deus. Então, acordem enquanto é tempo. O próprio Cristo diz isso. Acordem enquanto vocês estão pisando no mundo. Depois será tarde. Se Jesus fala isso, porque ele sabe o que está dizendo. Porque a lei daqui, que as religiões criadas, porque a religião foi feita pelo homem, pela falta de conhecimento deles, cada um com a sua forma, o seu procedimento de ver o horizonte. Eu estou vendo o horizonte de uma forma, então eu vou falar sobre essa forma de ver o horizonte. Por isso que eu digo, eu não falo em cima de religião, porque eu nunca tive religião. Minha religião é apenas Deus, Deus e Deus, a parte suprema. Deus, Krishna, cada reino, Deus tem a sua manifestação, tem o seu nome. Tem a trindade hindu, tem a trindade cristã, que tudo é a mesma coisa. Apenas nomes diferentes, mas tudo é a mesma coisa. Aí as crenças na ignorância ficam brigando por causa de aqui o nome é um, ali o nome é outro. Deus fica só olhando. São crianças mesmo, tudo brincando no recreio. Tudo brincando. Quando chegar aqui, vão ver a realidade e vão se desesperar. Então aprendam enquanto é tempo. Que a paz de Deus seja com todos.